Não existe pílula mágica, atalho, segredo ou sucesso da noite para o dia. Aquilo que você procura, o corpo, o negócio, a vida, tudo isso está do outro lado do esforço. Aparecer mesmo quando você não quer. Repetir a mesma ação várias vezes sem ninguém ver. Risco, sacrifício, disciplina. A pílula mágica é o trabalho que você tem evitado. Existe um belo provérbio japonês que diz: se você sentir que está perdendo tudo, lembre-se, as árvores perdem suas folhas todos os anos, mas ainda assim permanecem firmes e esperam por dias melhores. Então, se você está passando por um momento difícil agora, seja gentil consigo mesmo, pois dias melhores estão logo ali, ao virar da esquina. Não há diferença entre o vencedor e o covarde, exceto pelas decisões que eles tomam. Um vencedor é alguém que simplesmente decidiu fazer algo que o covarde se convenceu a não fazer. A postagem que você não fez por medo da reação, o vencedor fez sem se importar. Ele disse: tá aí, reaja como quiser. Uma hora você vai acabar mexendo comigo. Aquela competição que você não participou por duvidar de si mesmo. O vencedor nunca ficou na dúvida. Ele foi lá, deu o seu melhor. Se falhou, foi pra casa, ficou de boa, depois voltou e então venceu. Aquela DM que você não enviou para aquela pessoa com quem queria construir algo porque achou que ela não ia responder. Alguém enviou uma DM, eles construíram juntos e venceram, você assistiu. Aquela ideia que você abandonou por ouvir 10 pessoas foi enterrada. O vencedor só perguntou a si mesmo: a vida é feita de decisões. O único músculo que ninguém exercita é o que decide. O destemido não é mais inteligente que você. Um tolo em ação sempre supera um gênio inerte. O mundo não recompensa o que você sabe, só o que você faz. Não importa se essa decisão leva um segundo, um dia, uma semana, um mês ou um ano, só seja proativo em tomar decisões. Decida se é isso que você quer. Tudo é seu. Se você não está em forma, mas ainda assim vai à academia, isso é uma vitória. Se você não é rico, mas está trabalhando para isso, isso é uma vitória. Você não precisa ser perfeito, você só precisa tentar. Todo dia, basta dar um passo à frente do outro. E, aliás, mantenha a cabeça baixa. Foque no próximo passo, não foque no final da maratona. Você se sobrecarrega e desiste assim. Foque apenas no próximo passo. Levante-se. Vamos lá, cara. Sai dessa. Eu sei que a vida te bateu forte. Eu sei que você está cansado, sabe? Eu sei que você tem carregado muita coisa. Todos nós temos, mas você precisa se levantar. Isso não é o fim da sua história, só um capítulo difícil. Volte à luta. Seus objetivos e propósito ainda esperam por você. Você não veio até aqui para desistir agora. Então você tem que se levantar, cara. Não faça de qualquer jeito. Dando o seu melhor, isso não acontece. Vença, perca, empate. Consiga o que você quer, não consiga o que você quer. Seja qual for o resultado, se você não fizer de qualquer jeito, pelo menos não vai precisar se perguntar: o resultado teria sido diferente? E se eu tivesse dado tudo de mim? E cara, ficar pensando nisso é o que tira nosso sono à noite. Pare de se comparar com outras pessoas. Você não está competindo com ninguém. Você precisa entender isso. Nesta vida, sua única competição é você mesmo. A vida é sempre você contra si mesmo. O importante é que, ao dormir hoje, seja melhor do que ao acordar. E se você juntar 365 dias assim, então em um ano você será uma pessoa completamente diferente, com uma vida muito diferente. Então você está no fundo do poço. Ótimo, você sente que perdeu completamente o controle, como se o mundo estivesse desabando sobre você e não há nada que possa fazer a respeito. Parece que não importa o que você faça para melhorar esse estado terrível, tudo só piora. Ótimo. Aceite isso. Pare de correr. Existe uma montanha cujo pico é tão alto que fica escondido atrás das nuvens. Quero que você olhe para ela. Abrace a sombra que ela projetou sobre você todo esse tempo. Entenda que essa montanha não é uma entidade estranha, ela é você. Você é a montanha, e hoje você para de se encolher diante do seu próprio potencial.
E existe uma diferença entre sentir-se triste e ser triste, sentir raiva e ser raivoso. Você pode sentir raiva o quanto quiser, você pode sentir tristeza o quanto quiser, mas não faça merda por tristeza, nem por raiva. E eu acho que isso é o que significa força. Você pode chorar, ficar triste, fazer tudo isso, mas fazer o que você tem que fazer apesar disso é força mental. Vou fazer o certo, mesmo sentindo isso. Dominando isso, você domina qualquer coisa. Você carrega o peso. Estou travado. Agora estou mesmo. Achei que já teria deixado minha marca, encontrado meu propósito. Em vez disso, desperdicei tanto tempo. Não. O tempo foi seu escultor, moldando você de formas que ainda não percebe. Sabe, é engraçado. Muitos de vocês mais novos pensam que ser grande é escolha. Irmão, não é. É uma obrigação. Você não deve isso só a si, irmão, mas também a todos que acreditam e sacrificaram pelo seu sucesso. Não é uma escolha, irmão. Ao nascer, você já assinou o contrato. Faça o certo pelos outros. Faça o certo por si mesmo e diante de Deus. Sinta a alegria em seu coração. Eu acredito em você, irmão. Mas todas essas outras pessoas também acreditam. Está na hora de você acreditar em si mesmo. Você deve isso a si mesmo, grandão. Você deve isso a si mesmo. A neve está caindo um pouco esta manhã. A previsão diz que a sensação térmica é de 14 graus. As orelhas doem, as mãos queimam. Eu fico 3 minutos no banho de gelo antes de cada corrida matinal. E eu não quero estar aqui fora. Mas a questão é que se eu deixar que a variação do meu ambiente dite a probabilidade de eu aparecer, minha vida vai depender das circunstâncias. E isso é uma existência lamentável. O que todos realmente querem é um pouco de certeza, mas quase ninguém está disposto a oferecer isso a si mesmo. Este mundo vai fazer de tudo para impedir que você apareça, mas encontre um jeito todas as vezes. E a vida será muito diferente. Digo às pessoas, você é reconhecido em público pelo que pratica em privado. Você olha para alguém como Steph Curry e vê esse cara, sabe, arremessando a bola quase do meio da quadra, mascando aquele negócio na lateral da boca, e ele se vira, nem olha. Ele se vira e acena, já sabendo que a bola entrou e a torcida vai à loucura. E as pessoas olham para ele e dizem, ele é inacreditável, ele é inacreditável, ele é inacreditável, ele é o maior arremessador de 3 pontos da história, não existe ninguém como ele. Mas o que eles não percebem é que isso não é um dom, certo? Ele arremessa 500 arremessos todos os dias, nunca menos que isso. 7 dias por semana, sem exceção. Há mais de 15 anos, incluindo toda a sua carreira profissional. Ele faz isso desde antes da faculdade, treinado pelo pai. Pense nisso. 3.500 arremessos por semana, 168 mil arremessos em um ano, 2.520.000 de arremessos em sua carreira de 15 anos na NBA, para que ele possa acertar 3.600 arremessos. Nem mesmo 1/10 de 1%. O que eu descobri foi o seguinte: uma estratégia é como uma rodovia. Ela nos permite chegar onde queremos o mais rápido possível. Muitas vezes na rodovia nós pegamos saídas. Mas toda vez que eu pego uma saída, eu me perco. Toda vez que eu pego uma saída, agora estou mais longe do meu sonho do que provavelmente estava quando comecei. Você precisa entender que é o caminho, é o processo passo a passo que nos permite chegar ao sonho. Muitas vezes olhamos para o topo da montanha e esquecemos que tudo começa com o primeiro passo. Seu sonho exige milhares de passos na direção certa. Você precisa treinar a si mesmo para se tornar alguém resiliente, que tenha fortaleza, que tenha garra, que saiba perseverar, que saiba ouvir sua voz de comando, não sua voz sabotadora, e que consiga agir de acordo com aquilo que sabe que vai levá-lo onde quer chegar, mesmo quando não estiver com vontade. E se você conseguir fazer isso, isso vai se tornar, entre aspas, mais fácil. Você vai ter a impressão de que é mais fácil. Não será mais fácil. Você é que estará mais forte. Esta é a sua única chance na vida. É isso mesmo. Como você usa seu tempo é a escolha sua. Ninguém vai dizer o que fazer. Então,
Se existe algo que você sempre quis fazer, mas não está fazendo porque tem medo, medo de fracassar, essa é a sua chance de simplesmente fazer mesmo assim, de encarar esse medo de frente. Porque se você fizer isso, então pode trabalhar em direção a algo nessa única vida que você tem e talvez realmente chegar lá. Sabe, talvez você não chegue lá, mas pelo menos tentou. E é isso, certo? Nós temos a capacidade de tentar. Nós temos a capacidade de realmente tentar e possivelmente ter sucesso. Mas a questão é, se você realmente der o seu melhor e se esforçar ao máximo, 9 em cada 10 vezes, você vai conseguir, porque você nunca desistiu. Você trabalhou nisso todos os dias. Você se deu a chance de realizar seu sonho e por isso conseguiu conquistar tudo. Imagine uma vida em que você realmente conquistou tudo. Ao invés de passar o dia nas redes sociais, imagine dedicar-se diariamente aos seus sonhos até alcançá-los. Imagine como seria incrível sentir isso, e pegue esse sentimento e use como motivação, como impulso para te levar adiante. E todo dia vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas quanto mais você trabalha nisso, quanto mais consistente você for na busca desse sonho, você vai chegar lá eventualmente. Vai levar tempo sim, mas você vai chegar lá porque nunca desistiu. Caos. Usamos essa palavra quando a vida parece descontrolada, quando nada faz sentido, e você está no meio de tudo isso, se perguntando para onde ir. O caos pode ser avassalador. Pode parecer que o chão sumiu sob seus pés, como se o mundo girasse rápido demais. Parece que por mais que tente, você não consegue recuperar o fôlego. Talvez você esteja aí agora com seus planos desmoronados. Talvez você tenha perdido algo ou alguém que achava que não conseguiria viver sem. Talvez a vida não só te surpreendeu, mas também te atingiu com uma tempestade. E no meio dessa tempestade é fácil se sentir perdido. Sentir que não há propósito, nem razão, nem sentido em nada disso. Mas tem uma coisa sobre o caos. Não é o fim da sua história. O caos é desconfortável, sim. É bagunçado, doloroso, imprevisível. Mas também é um terreno fértil. Porque quando a vida tira tudo o que você achava que sabia, quando ela te força a abrir mão dos planos aos quais você se apegava tão fortemente, ela cria espaço. Espaço para reconstruir. Espaço para crescer. Espaço para encontrar significado em lugares onde você nunca teria procurado antes. O primeiro passo para encontrar sentido no caos é parar de resistir a ele. Não tente colocar isso em ordem à força. Pare de se apegar ao que já foi. Pare de resistir à realidade como ela é. O caos faz parte da vida. Sempre foi assim e sempre será. Não importa o quanto você planeje com cuidado, não importa o quanto você se esforce, a vida vai te surpreender com coisas que você não esperava. E isso não é um fracasso. Isso é ser humano. Quando você aceita o caos, para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. Você se libera para focar no importante. Como você responde, o que você aprende e quem você se torna nesse processo. O caos não acontece simplesmente ao acaso. É um professor, se você estiver disposto a aprender. Cada revés, cada decepção, cada desafio traz uma lição. Talvez esteja te ensinando resiliência. Talvez mostre o que você valoriza de verdade. Talvez esteja te fazendo crescer de formas que não escolheria sozinho. Pergunte a si mesmo: o que esse caos quer me ensinar? O que posso aprender com essa experiência? As respostas podem não ser imediatas. Mas quando você começa a procurar pelos aprendizados, começa a perceber que mesmo nos momentos mais bagunçados e dolorosos, há algo a ser ganho. A verdade é esta: o caos não vem com um significado embutido. Ele não vai te entregar uma lição pronta ou um senso claro de propósito. O significado não é algo que você encontra, é algo que você cria. No meio da tempestade, você decide o que esse momento vai significar para você. Você decide se isso vai te quebrar ou te fortalecer. Se vai ser o capítulo em que você desistiu ou o capítulo em que você se levantou. Talvez o caos atual seja uma chance de abandonar algo que não te servia. Talvez seja uma chance de redescobrir quem você é sem os rótulos, as expectativas, os planos que você achava que precisava.
Pode ser o impulso que faltava para começar um novo capítulo, mesmo com medo do que virá. O significado não está lá fora esperando por você, ele está dentro de você, esperando para ser criado. Em tempos de caos, é fácil se sentir impotente. Como se você só estivesse sendo levado pela vida e não houvesse nada que você pudesse fazer a respeito. Mas mesmo nos momentos mais incertos, há coisas que você pode controlar. Você pode controlar sua atitude, seu esforço, suas escolhas. Você pode controlar sua postura, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Confie que o caos na sua vida agora faz parte de um quadro maior. Um quadro que você ainda não vê por completo, mas está sendo pintado. Confie que as dificuldades que você está enfrentando agora estão te moldando para se tornar alguém mais forte, mais sábio e mais resiliente. O caos prospera no desconhecido e o desconhecido assusta porque é imprevisível. Mas há muitas possibilidades. Quando a vida não sai como planejado, ela abre espaço para algo novo. Algo que talvez você não tivesse escolhido, mas que pode acabar sendo exatamente o que você precisava. Abandone a necessidade de ter todas as respostas. Abrace a incerteza e lembre-se de que algumas das melhores coisas da vida vêm dos momentos em que tudo parecia desmoronar. O caos não é confortável, mas é onde a transformação começa. É onde padrões antigos são rompidos e novas possibilidades surgem. Onde você descobre do que realmente é capaz. Então, se você está no meio do caos agora, não desista. Não deixe isso te quebrar. Procure pelas lições. Dê seu próprio sentido e confie que este momento, por mais difícil que seja, faz parte de algo maior. Você é mais forte do que o caos. Você é maior do que a tempestade. E quando a poeira baixar, você vai ver que isso não foi o fim. Foi o começo de algo extraordinário. Deixe o caos te moldar, não te definir. Aprenda com isso, não se deixe abater. E lembre-se, até nos momentos mais bagunçados há um propósito a ser encontrado. A tempestade pode estar furiosa, mas você também está. Você consegue. Leia a citação mais uma vez. É quando parece assustador pular. É exatamente aí que você deve pular. A oportunidade aparece. Você pode aproveitá-la ou continuar com medo dela. Você sabe como fazer isso. Você sabe exatamente como ser você ou como ser eu. Você não quer fazer. Eu prefiro ser um fracassado do que um covarde. Então, não importa como você se sente, levante-se e faça o que você tem que fazer. Faça ou não faça. Não existe tentar. Todos vocês têm esse dom maravilhoso, mas precisam usá-lo. O herói é a pessoa que enfrenta o potencial caótico e horrível, domina isso e faz algo com isso. A melhor maneira de lidar com problemas, com questões, com adversidades, é a ação. Você tem que pegar tudo e jogar fora. Você tem que acreditar em uma coisa, e essa coisa é você mesmo. Só tem uma pessoa que se machuca quando você diz que vai fazer algo e não cumpre. E essa pessoa é a sua força de vontade. Pegue sua semente, pegue seu dom. Afaste-se dessas pessoas na sua vida que não estão fazendo nada. A pior prisão é ter talento e inteligência para conquistar algo grande, mas não ter coragem de agir. Caso contrário, você acaba ficando no mesmo lugar a vida inteira. E isso eu não posso fazer. Agora é o único momento em que a ação pode acontecer. O momento presente é o único tempo em que podemos fazer qualquer coisa. Então, se não for agora, quando? Se eu quero fazer algo, agora é o momento perfeito para fazer isso, porque é literalmente o único momento em que qualquer coisa pode ser feita. O maior custo na vida não é um experimento fracassado, nem errar numa decisão. É os 9 meses, os 10 anos, os 15 anos que você desperdiça, decidindo se deve tomar a decisão. Tenho ouvido muitos contarem suas antigas histórias. Eu era isso, fazia aquilo, éramos assim. Quero saber, qual é a nova história? Para onde você vai? Quem é o novo personagem? Pare de me contar sobre o personagem antigo, os capítulos antigos e as suas versões antigas. Quem é o novo personagem? A qualquer momento, ao sairmos por essa porta, podemos escolher ser um novo personagem e literalmente entrar em um novo papel. Podemos ser um pouco mais confiantes, um pouco mais ousados, um pouco mais agressivos, um pouco mais atenciosos.
Eu sou uma pessoa normal, de uma família normal, de uma casa normal, de um lugar normal, assim como vocês. Olha, às vezes pessoas normais podem fazer coisas extraordinárias e eu sou apenas a prova disso. Neste momento, para você encontrar a grandeza em si mesmo, você não vai encontrá-la olhando em um livro ou mesmo me ouvindo. Posso te dar o impulso, mas você precisa buscar isso dentro de si mesmo. O problema é que você precisa enfrentar o que evita para resolver isso. E é isso que eu te pergunto, onde você esteve? Onde você esteve até agora? Olhe para a sua vida, olhe para o que você produziu, isso está te dando o que você quer? Você está vivendo com propósito? Você está vivendo o seu sonho? Você está agindo de acordo com suas ideias? Você está fazendo tudo o que pode fazer? Você ficou acomodado? Você está procrastinando? Você está sabotando a sua própria grandeza? Sua vida é uma aventura ou é entediante? Onde você esteve? Você é capaz de transcender seus problemas fundamentais. Se entende que pode enfrentá-los e superá-los, tem a fé necessária para refletir sobre quem é. Grandeza é tudo aquilo que você sonhou para si mesmo. Primeiro, é preciso enxergar e criar essa visão na mente, pois não vem de fora. A visão criada está dentro de você. 99% das pessoas no mundo acredita que não pode alcançar grandes feitos e por isso se conforma com a mediocridade. O nível de competição é mais acirrado para objetivos realistas, tornando-os os que mais consomem tempo e energia. Se você é inseguro, saiba que o resto do mundo também é. Não superestime a concorrência nem subestime a si mesmo. Você é melhor do que pensa. A consistência é absolutamente fundamental. Você pode ter todas as outras qualidades, mas se for inconsistente, isso vai realmente te prejudicar. Consistência significa que um trabalho confiável, constante e previsível é sempre muito superior a surtos ou lampejos de brilhantismo e genialidade. Quem é como a tartaruga e segue em frente de forma constante, como alguém firme e constante, tende a ter mais sucesso do que quem só brilha às vezes, mas não é confiável a longo prazo. Apenas continue somando um dia após o outro. Apenas continue somando um dia após o outro. Enquanto você continuar somando um dia após o outro, eu te prometo, você vai ver a mudança. Mas meu treinador sempre dizia, tudo o que você quer está do outro lado da dificuldade. Bem, começa pequeno até ficar grande. A reinvenção ocorre nas microações que você toma todos os dias. As pequenas coisas que talvez ninguém nem perceba, mas que estão criando memória muscular em torno de novos comportamentos que talvez sejam muito desconfortáveis para você. Pequenas coisas repetidas ao longo do tempo é o que produz uma mudança dramática. E é como essa curva, sabe? É como uma curva bem lenta até que ela se aproxima de uma assíntota ascendente. E todo mundo quer falar sobre o momento de virada, quando tudo dispara para cima. Mas a verdade é que o verdadeiro trabalho está na labuta, naquele trabalho difícil e anônimo de encarar a merda todo santo dia. Impressiona como os monstros que imaginamos parecem enormes. O medo tem 1 quilômetro de largura e só 2 centímetros de profundidade. Você olha e parece um oceano, mas ao dar o primeiro passo, vê que não se afoga, pois há chão. Há outras pessoas mais adiante nesse mesmo caminho. Quando perde amigos, faz novos. Se sentir isso, eu te encorajaria. Você não vai morrer. Você não vai morrer. E talvez você realmente viva. Não só é possível você realizar seu sonho, mas é você. A chave principal para você alcançar seu sonho, viver sua grandeza, fazer sua contribuição, é você. Mas a chave principal para você fazer as coisas acontecerem na sua vida é você. Deixe-me te contar uma coisa. O que as pessoas pensam sobre você e sobre as possibilidades para o seu sonho não é da sua conta. Todos nós somos grandiosos. Todos nós temos grandeza. Mas você precisa encontrar coragem. Você precisa encontrar a coragem de colocar seus fones de ouvido Bose e silenciar o barulho desse mundo para encontrar isso. E é disso que se trata. Perguntam, qual o seu maior medo na vida? Você já sentiu que nada de bom iria acontecer com você? Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados.
Passei minha vida inteira com medo. O medo é o caminho para o lado sombrio. Se você não recuasse com medo de tudo o que a vida colocou no seu caminho, quem você poderia se tornar? A melhor forma de enfrentar seus demônios noturnos é parar e encará-los. O medo é uma doença. Se você pegar e deixar sem tratamento, ele pode te consumir. O medo não era real. Ele disse que não era feito de nada, era só ar. O medo não é real. O medo é meu aliado. Ele me ajuda a alcançar meu potencial máximo. Não há vergonha em admitir que você está com medo. Acredite em si mesmo. Nunca tema. Uma tempestade. Nosso medo mais profundo é sermos poderosos além da medida. Se você pode ensinar as pessoas a enfrentarem aquilo que elas temem, elas ficam mais fortes. Faça aquilo que você teme, e o fim do medo é certo. Você pode viver seus sonhos ou viver seus medos. Porque não existe coragem sem medo, e quando eu fiz as pazes com isso, tudo mudou na minha vida. Você aprende as coisas de forma dolorosa. E quando você aprende algo de forma dolorosa, uma parte de você precisa morrer. Essa é a dor. Quando um sonho é destruído, uma parte significativa de você ligada a ele, talvez até o substrato biológico, precisa ser removida e queimada. E assim a vida é um processo constante de morte e renascimento. E participar disso plenamente é permitir-se ser redimido por isso. Quais são as coisas que você teme que tem te impedido de viver seu sonho? Que tem te impedido de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer? Apenas pense nessas coisas. Você deve estar disposto a seguir em frente e enfrentar seus medos de novo e de novo. Existe uma diferença entre ter um medo e ser dominado pelo medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é sentir medo e seguir em frente mesmo assim. O medo é não atingir seu potencial. É sempre ficar aquém, sempre desistir antes de terminar, sempre procrastinar, sempre deixar de fazer a coisa certa. E então, um dia, você é um homem velho e olha para trás e pensa: Deus, eu poderia ter sido incrível. Você poderia ter sido incrível. A vitória nunca te visita nos seus devaneios. Ela te vê nos seus pesadelos. As coisas que vêm te visitar nos seus pesadelos, essas coisas são reais. São essas coisas que você tem que enfrentar. Esses são os monstros debaixo da cama. Esses são os esqueletos no armário. Essas são as coisas que você guardou. E algumas das coisas que você guardou e não quer enfrentar são algumas das melhores partes de você. Muitos medos, não é, que você está enfrentando, mas no final das contas você os vence. E então a perspectiva para o resto da vida parece diferente. Isso muda algo dentro de você. Isso muda sua perspectiva sobre as coisas. Você passa a ver outras pessoas vivendo com medo, mas com medo de nada. Parece que você não é tão bom quanto poderia. Então deixa essa parte morrer. Se alguém diz que há galhos secos que precisam ser queimados, você pensa: ainda estão um pouco vivos. Quando queimarem vai doer. Bom, é claro. Mas talvez o que surge no lugar seja algo melhor. Agora, medo e coragem tendem a ser hábitos que, se você sente medo e cede a esse medo e recua, isso se torna um hábito de recuar sempre que você está com medo ou inseguro. Se você está com medo e se força a enfrentar o medo, isso se torna um hábito de enfrentar o medo sempre que você encontra algo que te assusta. E você vai perceber que a maioria dos medos desaparece quando você os enfrenta. A maioria dos medos envolve fracasso, rejeição, perda, dor, limitação, fim de relacionamentos ou problemas de saúde. A maioria desses medos desaparece quando você os enfrenta de frente. Que se eu quisesse ser a melhor pessoa que eu pudesse ser, eu precisava ir na direção do medo. Ir na direção do medo. Vá na direção do medo.
Tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. Não tema o fracasso. Sonhe grande, trabalhe duro, mantenha-se positivo. Aproveite a jornada. Aprenda a dançar na chuva. Nunca deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo. Nem mesmo eu. Você tem um sonho. Você tem que protegê-lo. Tudo começa com você mesmo, cara. Você tem que começar a encarar as coisas que te dão medo. Você não ganha confiança indo para um lugar que te faz se sentir bem. Será uma realidade falsa quando a vida te trouxer esse desafio. Você só quer voltar ao que te trouxe confiança, né? Ao seu lugar feliz. Não. O que te dá confiança? O que te dá confiança não é não ter medo, é superar o medo. Como você supera o medo? E a primeira coisa que você precisa perceber é que a maior parte do medo que você sente não é real. É algo criado na sua cabeça. Então, o que você precisa fazer para superar o seu medo é ir lá e encará-lo, olhar para ele de frente e partir para o ataque, avançar em direção a ele. É isso que você precisa fazer se tem medo de algo. Não fuja disso. Quanto mais você foge dele, maior ele fica. Sabe, nós nos esforçamos tanto na vida para nos encaixar, mas as pessoas que mais idolatramos são justamente aquelas que se destacam. Mas quando você está preparado, não existe medo. Não existe medo de fracassar, certo? Porque mesmo que você tenha saído de alguma situação e sinta que fracassou, sua preparação é tão forte que você vai pegar esse fracasso e transformá-lo no resultado que deseja. Você deveria estar, isso é bom. Você deveria estar ansioso e preocupado. Você deveria se preocupar. Sabe o que isso significa? Isso mostra que você realmente se importa com o que faz. Eu costumava pensar que, se você fosse realmente corajoso, eventualmente chegaria ao ponto de não sentir medo. Vou te dizer uma coisa. Se você não sente um pouco de medo, pelo menos 3 ou 4 noites por semana, é porque não está se esforçando o suficiente. Se você não está quebrando a cara repetidas vezes, se não está tremendo quando vai dormir com o coração disparado, então o que está acontecendo é que você não está se esforçando o suficiente. Você está vivendo muito aquém do seu potencial. Pessoas bem-sucedidas vivem no limite do que conseguem fazer e isso sempre causa certo medo, pois todos sentimos incerteza e temos medos. Todos temos dúvidas que nos seguram, mas a pessoa corajosa é quem segue em frente e continua arriscando. Você começa a confiar em si mesmo e se coloca em situações em que precisa fazer acontecer. Você vai fazer acontecer. Eu sei que você tem grandeza dentro de si. Eu sei que você tem um potencial ilimitado dentro de você. Eu sei que você tem algo para oferecer ao universo. E que tipo de presente poderia você dar se o medo não fosse um problema? E eu estou dizendo, você pode ter medos, mas não se renda. Não deixe que seus medos controlem você. Eu só continuo perdendo. Quero dizer, algumas pessoas simplesmente são feitas para perder. Para manter o equilíbrio no universo. Será que algumas pessoas na Terra estão aqui só para facilitar a vida dos vencedores? Tipo, de verdade. A resistência é um sintoma de como as coisas são. Não necessariamente como as coisas deveriam ser. A verdadeira vitória pertence às coisas que simplesmente não enxergam o fracasso. Deixe o caminho te levar como um galho quebrado na correnteza do rio. Bem, o problema que a maioria de nós tem é que achamos que estamos sozinhos. Achamos que somos os únicos passando por tudo isso. Eu pensei assim, sua visão fica muito limitada. E o que aconteceu comigo foi que tudo o que eu fiz foi recuar. Eu recuei e consegui chegar ao topo de uma montanha na minha mente. E quando você está no alto dessa montanha, você tem uma ótima visão. E eu consegui olhar para o mundo lá de cima.
E todos nós, somos cheios de problemas. Alguns de nós escondem isso melhor do que outros, mas todos nós somos cheios de problemas. Ao perceber isso, você precisa sair da sua concha e aceitar quem é. Você tem que aceitar os demônios que a vida te deu, que talvez você mesmo tenha se dado, quem quer que tenha te dado, você tem que aceitar isso. Você tem que ser capaz de olhar para eles no espelho, olhar nos olhos deles e dizer: ok, eu vou começar a consertar essas coisas. Mas se você acha que está sozinho, a realidade da sua vida se torna muito, muito horrível e você não está. Todos nós somos cheios de problemas. E quando você percebe isso, cara, você simplesmente você nem olha mais para a multidão, você olha para a sua própria corrida, faz a sua própria corrida, faz o seu próprio caminho e finalmente descobre quem você nasceu para ser nesta vida. Se você está lutando para encontrar realização, por favor, assista a isso. Nem tudo vai fazer sentido o tempo todo, nem tudo vai parecer certo o tempo todo. Existe tanta incerteza que vem junto com essa jornada e nós nem temos 100% de certeza de onde vamos parar. Mas esse não é o ponto. Se tivéssemos certeza dessas coisas, se sempre dessemos o nosso melhor, se nunca tivéssemos dificuldades, não haveria jornada. Você precisa voltar seu foco para o seu processo, porque o seu processo é a sua realização, ele é a sua base, a sua constante. Pare de tentar encontrar realização, perceba que ela é sua se você quiser. A pessoa que nunca precisou ser orientada a fazer a coisa certa, a pessoa que tem toda a motivação do mundo, a pessoa que sabe que vai ter sucesso. Me desculpe, eu sei que o seu futuro será incrível, mas também conheço seus problemas. Nunca tive o luxo de me identificar com isso. Quase todo mundo neste mundo é um obstáculo para si mesmo, mas com certeza eles têm companhia em sua luta. Enquanto sua luta é solitária. Sabe, isso vale a pena. Eu nem preciso te dizer isso, mas prometo que entendo. Você é alguém com quem pessoas que farão grandes coisas se identificam, e tudo bem que isso venha em pequena quantidade. Mas, ao crescer, você perde alguns amigos próximos, porque isso se chama encurtar a distância. Essa é a distância quando começamos. Essa é a distância. Conforme você cresce, perceba como você cresce, e eles não. Então, como você encurta a distância? Você tem que descer, quando você desce, você perde, então você tem que continuar subindo. Por isso, a única forma de encurtar a distância é eles te alcançarem. Se não conseguirem, é preciso deixá-los para trás, pois chega um momento em que você precisa cortar. Você entende o que eu estou dizendo? E é assim, você não pode olhar para trás quando afasta essas pessoas, porque se elas tiverem que estar lá, elas vão estar. Nosso maior medo não é sermos inadequados, mas sim sermos poderosos além de toda medida. O que mais nos assusta é nossa luz, não nossa escuridão. Diminuir-se não ajuda o mundo. Não há nada de iluminado em se diminuir para não deixar outros inseguros. Nascemos para brilhar como as crianças. Não está só em alguns, mas em todos nós. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos permissão para que outras pessoas façam o mesmo. À medida que somos libertos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Se você vai tentar, vá até o fim, caso contrário, nem comece. Se você vai tentar, vá até o fim. Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, empregos e talvez a sua sanidade. Vá até o fim. Pode significar ficar sem comer por 3 ou 4 dias. Pode significar passar frio num banco de praça. Pode significar prisão. Pode significar desprezo, zombaria, isolamento. O isolamento é a dádiva. Os demais testam sua resistência e o quanto você realmente deseja isso. E você vai fazer isso, apesar da rejeição e das piores probabilidades, e será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se você vai tentar, vá até o fim, não existe outro sentimento igual a esse. Você estará sozinho com os deuses, e as noites vão arder em chamas. Faça isso, faça até o fim, até o fim. Você vai atravessar a vida direto até o riso perfeito. É a única luta que vale a pena. Você não pode ver a verdadeira luz se nunca se entregou aos momentos mais sombrios. Não é negativo,
é apenas algo que você normalmente não quer se aprofundar quando algo assim aparece. Mas isso faz parte da vida, não tem como fugir. Então abraçar a escuridão anda de mãos dadas com, do outro lado, valorizar a luz quando ela aparece. A vida que você quer não está fora do alcance, ela só está fora da sua zona de conforto. Você não vai construir a vida que deseja se continuar preso aos mesmos padrões antigos. Essa jornada depende de você. Às vezes vai parecer difícil, talvez até sem sentido, mas é aí que a perseverança entra em ação. Supere a resistência. Um dia de cada vez. Veja o que acontece quando você não desiste de si mesmo. Se tivesse que refazer tudo, você faria as mesmas escolhas. Boa escolha. Não podemos fugir de quem nós somos. Nosso destino nos escolhe. Sina, destino, essas palavras são jogadas por aí como se fossem algum tipo de mágica, como se o universo já tivesse traçado um plano perfeito para a sua vida, e tudo o que você precisa fazer é esperar que ele se revele. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é assim que funciona. Destino não é algo que te entregam de bandeja. Destino não é um caminho pronto esperando você encontrá-lo. Se pensar assim, vai passar a vida esperando e se perguntando por que nada acontece com você. Isso não é destino, isso é passividade, e existe uma grande diferença entre os dois. O seu destino, o seu verdadeiro destino, está lá fora. Ele existe, mas não está esperando por você. Ele está esperando você agir, esperando você dar o primeiro passo, esperando você parar de esperar que a vida te dê alguma coisa e começar a criar isso por si mesma. Aqui está a verdade, e pode ser difícil de ouvir. O universo não se importa com os seus sonhos. Ele não te deve nada. Ele não vai colocar sucesso, significado ou propósito nas suas mãos só porque você deseja muito isso. Se você quer correr atrás do seu destino, você tem que estar disposta a lutar por ele, tem que estar disposta a sangrar por ele, tem que estar disposta a travar uma guerra consigo mesma por ele. E sim, eu disse consigo mesma, porque é aí que está a verdadeira batalha. Não é o mundo que está te impedindo, não são os obstáculos, a concorrência ou as circunstâncias, é você. É a voz na sua cabeça dizendo que você não é boa o bastante. Você não consegue fazer isso, você vai fracassar. É o medo que te mantém pequena, a dúvida que te paralisa, as desculpas que te impedem de correr os riscos que você sabe que precisa correr. Mas aqui está a questão sobre o destino. Ele não é fixo, não é rígido. Ele se curva para quem está disposta a agir. Ele é forjado por aquelas que se recusam a aceitar a vida que lhes foi dada, que se recusam a se contentar com menos do que são capazes de conquistar. O destino não decide seu futuro, você decide, e vamos ser sinceras, correr atrás do seu destino é assustador, é desconfortável, é bagunçado. Para conquistar seus sonhos e a vida desejada, é preciso abrir mão da vida atual. Você precisa estar disposta a entrar no desconhecido, a correr riscos, a falhar. Não é uma vez nem duas, mas de novo e de novo. Esse é o preço do destino, esse é o custo da grandeza. A maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço. Muitos olham para seus sonhos e pensam que seria ótimo, mas não querem fazer sacrifícios por isso. Elas não estão dispostas a arriscar seu conforto, sua segurança, seu ego, e por isso permanecem onde estão, se acomodam. Elas deixam seus sonhos morrerem. Lentamente, silenciosamente, até que convencem a si mesmas de que nunca quiseram mesmo esses sonhos desde o início. Mas não você. Não se você ainda está ouvindo.
Porque se você ainda está aqui, tem algo dentro de você que se recusa a se conformar. Tem algo dentro de você que sabe que você nasceu para mais. Tem algo dentro de você que está disposto a lutar por isso. Não importa o quanto seja difícil, não importa quantas vezes você tropece, não importa o quanto doa. E deixa eu te dizer, vai doer. Buscar seu destino vai te quebrar. Vai te levar ao limite. Vai te obrigar a enfrentar cada medo, cada insegurança, cada fraqueza que você tem. Mas esse é o objetivo. Destino não é apenas o que você conquista, mas quem você se torna no processo. É sobre a força que você constrói, a resiliência que você desenvolve, a pessoa que você se torna através da luta. Você precisa entender uma coisa. A sua versão que está sentada aqui agora, a sua versão que se sente segura, que está com medo, que está confortável, essa sua versão não alcança seu destino. Ela não é capaz disso. Para reivindicar seu destino, deixe essa versão de si mesma morrer. Você precisa deixar para trás o seu antigo eu, a sua versão fraca, a versão de você que tem te impedido de avançar. E isso é difícil, é doloroso, porque crescer é doloroso, mudar é doloroso. Mas sabe o que é ainda mais doloroso? O arrependimento. Olhar para trás para a sua vida e perceber que você deixou o medo vencer. Perceber que você teve a chance de criar algo incrível e não aproveitou. Perceber que você deixou a vida que poderia ter tido escapar por entre seus dedos porque teve medo demais de ir atrás dela. Não deixe que essa seja a sua história. Não deixe medo, dúvida ou comodismo te impedir de buscar seus sonhos. Porque seu destino está lá fora. Sim, vai exigir tudo de você para alcançá-lo. Mas não é esse o ponto? Não é isso que faz valer a pena? O destino não favorece passivos nem recompensa quem apenas espera. O destino favorece os ousados, aqueles que entram no fogo, aqueles que assumem riscos. Quem falha, se levanta e falha de novo, porque sabe que cada fracasso é um passo mais perto dos seus sonhos. Então, o que você está esperando? Pare de esperar por permissão. Não espere pelo momento perfeito. Não espere que alguém diga que você está pronta. Você nunca vai estar pronta. As estrelas nunca se alinharão. O momento perfeito nunca vai chegar. Seu destino não é um presente, é um desafio, é um teste. E a pergunta é, você está disposta a encarar isso? Você está disposta a fazer o que for preciso? Não importa quanto tempo leve, quão difícil seja ou quantas vezes caia. Porque se você estiver, você está disposta a entrar no desconhecido, a lutar pelos seus sonhos, a conquistar o seu destino. Então não há nada neste mundo que possa te impedir. Nem os obstáculos, nem os fracassos, nem as dúvidas. A única coisa entre você e o seu destino é você mesma. Então pare de esperar. Comece a se mover. E não pare até que a vida dos seus sonhos seja a vida que você está vivendo. Seu destino é seu para conquistar, então conquiste-o. Vou olhar nos seus olhos e dizer qual é o seu futuro. O mundo quebra todo mundo. Você já sabe que vai ser miserável. Os muito bons, os muito gentis, os muito corajosos. Se você quebrar, a luta está apenas começando. Não há vergonha em ser um homem destruído. Um dia eu vou contar essa história. Você só precisa juntar os pedaços. Reconstrua. Como era tijolo por tijolo. Isso indica que quanto mais difícil for, maior será a dor que vai vir. Ela vai vir em ondas. Mais épica será na história. Você precisa construir convicção. Você precisa construir confiança. Por isso no herói será ainda mais épico. Só estará pronto para o que deseja quando acreditar ser capaz. Você ainda não tem o suficiente. Fé em si mesmo. Você tem que acreditar que pode. É preciso mudar sua percepção sobre si e se convencer de que pode fazer isso. Se esse é o jogo, se posso criar meu sistema de crenças e escolher a qualquer momento... Enfrente seus medos e continue se esforçando para ir além. Algo acontece com você.
Acreditar em algo que seja mais fortalecedor do que eu acreditava no momento anterior? Isso vai permitir que você se supere. Encontre o seu impossível. É isso que você precisa buscar. Vencedores se definem pelo que fizeram acontecer. Perdedores se definem pelo que lhes aconteceu. Toda manhã, pessoal, eu acordo, eu me olho no espelho. A ansiedade me consome. Estressado. Porque eu penso, não tenho tempo suficiente, estou ficando sem tempo. Ainda não sou quem quero ser. Como acreditar? Como você muda sua crença? Assunto interessante, porque vou te contar uma coisa. Seus resultados não são nada além da manifestação do seu sistema de crenças. Quando você está trabalhando em algo que quer conquistar, você precisa enfrentar essa voz. Você precisa se convencer todos os dias das suas habilidades, do que está fazendo, do objetivo que quer alcançar. Você precisa se convencer todos os dias, todos os dias, todos os dias. De acordo com o seu nível de crença, isso vai se manifestar no que você está fazendo. Você precisa desse sistema de crenças. Se espera perder, vai perder. Conheço pessoas talentosas que não acreditam em si e acabam não conseguindo. É por isso que pensar é vital. É por isso que uma meta é tão importante, porque nós nos tornaremos isso. Por isso, quem define metas as atinge. O problema dos homens não é alcançá-las, pois já fazem isso. Isso é um fato. Acredito que há uma fonte infinita de suprimento. Fomos dotados de faculdades mentais que nem mesmo os cientistas mais eruditos conseguem imaginar. Acredito que a maioria das pessoas vive em sono profundo. E elas não pensam. Elas não investem em si. E no momento em que elas acordam e começam a fazer isso, tudo começa a mudar. $1 milhão não é muito dinheiro. Nós somos seres criativos, estamos trabalhando com um poder infinito. E quando começamos a entender o poder da nossa mente e depois começamos a entender como utilizá-la corretamente, então vamos perceber que podemos fazer praticamente qualquer coisa. Sempre que você olhar para alguém que teve sucesso, não se permita colocá-lo num pedestal às suas próprias custas. Você é capaz do mesmo que eles, mas tudo se resume às construções mentais que você vai ter que criar e usar na sua própria mente para conseguir fazer algo grandioso. E isso se tornou minha motivação. Nós passamos a nos fazer de forma deliberada uma pergunta: o que faríamos todos os dias e adoraríamos fazer mesmo se estivéssemos fracassando? Nietzsche disse: não conheço o propósito de vida melhor do que perecer tentando o grande e impossível. O fato de algo parecer impossível não deve impedir sua busca, pois é isso que faz valer a pena buscá-lo. Onde estariam coragem e grandeza se o sucesso fosse garantido e não existisse risco? O verdadeiro fracasso é recuar diante dos desafios da vida. Todo mundo quer vencer, mas para saber como vencer, você precisa aprender a perder, pois você vai perder mais do que vai ganhar. Mas quando você perde, o que ganha com isso? Então, toda vez que eu perdi, as pessoas dizem que você tem que se levantar imediatamente. Sabe, se levantar e seguir em frente de novo. E eu discordo disso. Depois que você perde, ou quando você é derrubado, fique lá embaixo por 1 minuto. Não veja o fracasso como fracasso, mas como sua primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta tentativa. Eu vejo isso como tentativas, eu não vejo nada como fracasso. Porque quando você vai tentar fazer algo, não tentar é fracasso. É preciso coragem para agir. Parte de estar com fome de vencer após ser derrotado. É preciso coragem para recomeçar. E à medida que você se convence, enquanto reforça isso para si mesmo todos os dias, todos os dias, todos os dias, você começará a ver uma diferença nas coisas que está fazendo. Convencendo a si mesmo da sua capacidade de fazer um trabalho para alcançar um determinado objetivo, dizendo para si mesmo todos os dias: lá vou eu de novo. E eu tenho o que é preciso, este é o meu dia e nada aqui fora vai me parar.
9,5% do jogo. Como eu disse antes, Está bem aqui em cima, galera. Se vocês acreditarem que podem fazer isso, que hoje eu não vou mais ser um perdedor de merda. Hoje vou mudar meu caminho. Estou aqui e não me importa o quão longa seja essa estrada. Eu vou até o fim, não importa o que aconteça. Sabe por quê? Eu já vivi anos demais nesse buraco. Eu não quero mais estar aqui. Eu não estou satisfeito com isso. Estou cansado de ler desculpas. Estou cansado de passar pelo mesmo ciclo de emoções. Quero ser diferente. E por último, olha, a cada dia que passa, eu estou ficando mais velho. Ou seja, o tempo está se esgotando. Isso não tem relação com quem você é hoje. Não se preocupe. Também não tenho muito interesse na pessoa que sou agora. Eu estou muito longe da pessoa que eu posso imaginar e da pessoa que prometi a mim mesmo que continuarei trabalhando para me tornar. Então não se trata de quem você é. É sobre quem você quer se tornar e o preço que está disposto a pagar para chegar lá. você vai ser atacado, traído, exposto e humilhado. E você vai sobreviver a isso. Muitos conseguem escalar essa montanha. É a descida que me destrói. Porque é nesse momento que você está realmente sozinho. E o que você vai fazer então? Você consegue reunir força de vontade para seguir lutando apesar de toda a dor e se reerguer? Essa será a pergunta que definirá a sua vida. E eu acho que você já sabe a resposta. Você sempre será lembrado.